Olha, o dia 13 de abril é dia do hino nacional. Pois é, o hino é um dos símbolos da República Brasileira. A música do hino foi composta em 1831, mas apenas na época da República é que se abriu um concurso no país para oficializar a letra do hino nacional. Quem ganhou foi Leopoldo Miguel, mas havia uma recusa em certos segmentos da população em cantar a letra vencedora, que depois se tornou o hino à República. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. A turma não queria cantar essa parte do hino. Com essa confusão toda, o escritor Joaquim Osório Duque Estrada, integrante da Academia Brasileira de Letras, crítico literário, compôs a letra que nós conhecemos hoje. O nosso hino, imagine, foi comprado, isso mesmo, comprado por 5 contos de réis pelo então presidente da República, Epitácio Pessoa, e se tornou oficial em 1922, quando o Brasil comemorava o centenário da sua independência. A primeira observação que a gente precisa fazer é que as palavras do nosso hino são muito diferentes daquelas que nós usamos no dia a dia. Isso é verdade para hoje, mas era verdade também à época em que o hino foi composto. O nosso hino tem palavras, expressões que o povo brasileiro mesmo desconhece totalmente. Plácidas, brado retumbante, fúlgidos, vívido, impávido colosso, fulguras, florão, garrida, lábaro, flâmula, clava forte. Há quem afirme que o hino, com essa letra influenciada pelo parnasianismo, é mais para impressionar do que para comunicar. Se é assim, missão cumprida. Com esse vocabulário ele impressiona mesmo, mas comunica muito pouco. Mais sério, entretanto, do que isso, é a forma como a letra do hino nacional enxerga a nossa história, interpreta a nossa história. Por exemplo, sobre a independência do país. Ouviram do Ipiranga, de um povo heróico, o brado retumbante. Esse trecho dá a ideia de que a independência se deu por força do povo, um povo heróico. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. O grito de independência no Brasil foi dado pelo filho do rei de Portugal, Dom Pedro I, que ficou no lugar do seu pai. O sol da liberdade brilhou na pátria nesse instante. Olha, a emancipação que ocorreu no Brasil não foi para todo mundo, serviu apenas aos grandes, que se viram livres das amarras políticas e econômicas de Portugal. Aliás, o Brasil pegou um empréstimo com a Inglaterra para indenizar Portugal por essa independência. Não houve, de fato, liberdade para a população brasileira. A escravidão permanece em certo sentido até hoje. Outro trecho do hino que merece destaque é sobre igualdade. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Ora, a desigualdade no Brasil é profunda. Se hoje ela é tão presente, imagine no início do século XX, lá quando o hino foi composto, quando negros, indígenas, mulheres, analfabetos foram deixados à margem completamente da primeira Constituinte promulgada na República. O hino faz crer que não ocorreu aquilo que não ocorreu jamais aqui no Brasil. E sobre a justiça? Mas se ergues da justiça a clava forte. O Brasil já teve 8 constituintes e só foi conhecer democracia precariamente na última, de 1988. Nossas leis não são aplicadas da mesma forma para todas as pessoas. São leis que geram interpretações dúbias e que são criticadas pela sua ineficiência, pela sua morosidade e, acima de tudo, pela falta de imparcialidade também. Tudo isso, porém, poderia ser lido sob a ótica da utopia. Não se trataria de uma memória que ocorreu, porque não ocorreu assim, infelizmente, mas esperança daquilo que a gente deseja para o país. Tomara seja isso mesmo. Tomara o hino consiga produzir um fôlego de mobilização para uma real transformação da nossa sociedade. Tomara. Como ocorre com qualquer hino pelo mundo, é nítida a intenção, no nosso hino, de engrandecer a pátria, mostrar a sua força, a sua beleza, não é? Mostrar um pouco da união patriótica. Todo hino, todo país tem o seu hino carregado de ideologia. Aqui não é diferente.
Mas infelizmente não é isso que nós temos por aqui. O povo sempre foi muito desmobilizado, a natureza sempre foi explorada indiscriminadamente e há uma profunda falta de unidade em termos de cidadania. Há um abismo muito grande, cada vez maior, entre ricos e pobres, por exemplo. Por isso, talvez, o hino tenha se tornado popular apenas nos jogos de futebol, por exemplo. É porque antes de jogo de futebol, nossa preocupação não é exatamente interpretar textos difíceis, muito menos problematizar a nossa história tão controvertida. E aí, pessoal, a gente entende melhor até aquele fatídico 7-1.